Agora você está ao vivo no Instagram. Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai fazer a segunda aula da nossa série de 3 aulas sobre emagrecimento. Estão todos prontos? Todo mundo me vendo bem, me ouvindo bem? Eu espero que sim. Então a gente já pode começar. Já deu 7 horas? Não, ainda não deu 7 horas. Mas tá quase. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Opa, quase caiu. Perdeu a primeira, Cíntia? Poxa. Boa noite, gente. Muito bem. Estão todos me vendo bem, me ouvindo bem? É isso daí? Acho que sim, né? Porque se ninguém reclamou ainda que não tá ouvindo, tá tudo certo. Olá, olá, olá. Muito obrigada pelos corações, vocês são demais. Muito obrigada mesmo. Isso significa que vocês estão gostando. Ah, gente, sempre que eu estiver falando aqui e vocês gostarem de algum assunto, curtirem alguma coisa que eu estiver falando, e sempre que vocês derem corações eu vou saber que isso tá acontecendo, que eu tô conseguindo atender a necessidade de vocês, tá? Vamos lá, então? Muito bem. Então, hoje a gente vai falar sobre o maior erro de quem começa, né? De quem começa o quê? De quem começa a mudar os hábitos alimentares e que quer realmente mudar o relacionamento com a comida, que quer emagrecer lá no final das contas, mas tem uma grande necessidade de mudar os hábitos alimentares, né? Quer conquistar isso. Então, essas pessoas precisam, de fato, criar pilares de saúde, só que cometem esse grande erro e acabam patinando quando o assunto é perda de peso, especialmente de gordura corporal, tá? Então, a gente vai falar sobre o maior erro e quais são as 5 camadas para que vocês devem seguir, quais são as 5 camadas para você se blindar, tá? Como é que você vai fazer para se proteger desse problema? Como que você vai lidar com essa situação? No final, novamente, eu vou disponibilizar para vocês uma checklist, vou deixar o link disponível para vocês, e eu acredito que hoje a nossa live não leve o mesmo tempo, então eu consigo falar para vocês o link, tá? E se vocês têm alguém que vai se beneficiar muito desse conteúdo, conhecem alguém, uma amiga, uma tia, uma mãe, enfim, uma vizinha, compartilha com essas pessoas essa live aqui hoje, já compartilha. Dá pra você compartilhar, que tem aqui, ó, aqui no Instagram tem uma flechinha. Com essa flechinha você pode compartilhar a live com as pessoas que você gosta, que você quiser, tá? Se você não sabia fazer isso, agora você sabe. Então, gente, qual é o grande problema? Tá? Qual é o nosso grande problema quando a gente quer mudar os nossos hábitos alimentares? O problema é que o mundo é obesogênico, ele tá aí acontecendo, as coisas estão acontecendo e o mundo não muda, ele não para você fazer a sua dieta. Nem a sua vida para você fazer a sua dieta direito. Mas vamos combinar, hoje em dia a gente tem disponível muito tipo de comida que acaba por sequestrar os nossos sentidos e fazer com que a gente perca o controle com a comida. Por quê? Porque a gente come e tem disponível o tempo todo na frente dos nossos olhos um monte dessas comidas que despertam na gente desejo, muita vontade e muitas vezes é irresistível. Claro que para cada pessoa isso é diferente. Para algumas pessoas, doces são mais irresistíveis. Para outras, fritura. Para outras, outros tipos de salgados. E claro que tudo isso depende de onde você está, né? E também depende das tuas emoções. Olha só, no seu ambiente, seja em casa, seja no seu trabalho ou no seu trajeto de ida e volta até o trabalho, seja numa viagem, seja no encontro com amigos, numa festa, num evento, você sempre tem ofertas que normalmente acabam atrapalhando o teu processo de emagrecimento se tu come e tu perde o controle. E se tu acabas comendo realmente de modo descompensado e impulsivo depois deste momento. Então a grande realidade é que o mundo não vai mudar. E a responsabilidade da mudança está em você.
A responsabilidade está em você. Não adianta você mudar a sua alimentação e achar que o mundo vai mudar para você, que agora as padarias só vão oferecer o tipo de comida que tem na sua dieta, que agora quando você entra numa casa especializada em massas, eles vão oferecer a comida que você quer na sua dieta, que você deveria estar fazendo. Não, mas você tem a oportunidade de escolher. É por isso que eu digo que a mudança está em você, tá? Por quê? Porque nesse momento, quando a gente se vê indo para o trabalho e tem um monte de oferta, quando a gente chega no trabalho também tem aquela padaria na frente, tem outras situações, restaurantes, tem aquelas barraquinhas que vendem docinhos, dentro do próprio trabalho muitas vezes tem uma grande oferta desse tipo de comida. Se não existe no trabalho, tem aqueles colegas de trabalho que trazem essa oferta para dentro do trabalho, trazem bolo, trazem docinhos, salgadinhos, pedem esse tipo de comida. Se não, na hora que você vai comer no almoço, você sabe que tem lá refrigerante, tem água, tem sobremesa, tem tudo isso. E ainda tem a volta para casa, que você também vai ter que lidar com esse tipo de comida. Isso, se você não tiver nada planejado em casa, também vem o quê? Ah, quer saber? O dia foi exaustivo, já resisti tanto às tentações e quer saber? Eu vou pedir mesmo uma pizza. E depois de você comer, você fica assim, meu Deus, mas por que eu fiz isso? E aí vem toda aquela sensação de incapacidade, né? De que você não consegue de fato mudar os seus hábitos. E você começa a se sentir sem esperança de conseguir fazer essa mudança. E começa a se sentir sem apoio também das outras pessoas. Isso, se você estiver em casa, você já está pensando, poxa, ninguém me apoia, e acaba transferindo, terceirizando essa responsabilidade, quando na verdade a responsabilidade é toda tua. Mas muitas vezes a gente se sente assim, incapaz, sem esperança de conseguir realizar essa mudança e também sozinho, né? Estamos sozinhos. E isso realmente nos coloca cada vez mais para baixo. Mas calma aí, tem solução. Tem solução. E a solução não é se isolando do mundo, se fechando numa bolha, deixando de ir a eventos, deixando de participar, de ter vida social, deixando de visitar a sua família, deixando de participar de happy hour e festa com amigos. Não, não é essa a solução. E a solução também não é se restringir totalmente, que é aquela promessa falha, famosa promessa falha, que você começa a fazê-la no dia que você faz a despedida, né? No dia da despedida, que antecede o dia que você vai começar a sua mudança de hábitos. Então, no dia da despedida, você já está se prometendo nunca mais comer aquelas coisas ali. Então, você está se despedindo dessas comidas e fazendo uma promessa que você sabe que não vai cumprir. Por quê? Porque se você está tendo toda essa necessidade de despedida, então você está assinando um contrato de que nunca mais vai comer isso? Não. No fundo, essa não é a sua ideia. Deixar de comer para sempre. Tá? E a realidade é que não precisa, tá bom? Mas não é essa a ideia. Você sabe que em algum momento você vai comer. O problema é que nesse momento você está fadando o seu fracasso, porque lá na frente, quando você resolver comer isso, você vai sentir a sensação da falha. E toda essa sensação de impotência vem à tona. E novamente está lá você, sem esperança, se sentindo também sem apoio e se sentindo incapaz de fazer as tuas mudanças. Então, se restringir totalmente também não é o caminho, tá? O que eu tô querendo dizer pra ti? Não, você não precisa fazer despedidas, não tem do que se despedir. Vai ter alguma coisa que você vai deixar de comer pra sempre? Não, né? Então não pega e bota isso como uma expectativa, sendo que você sabe que lá no fundo você não vai cumprir. Isso é óbvio. Você sabe que lá na frente você vai olhar para isso como uma grande falha e vai ficar se martirizando, se culpando e vai acabar comendo mais. É aí que as pessoas normalmente erram. Mas esse não é o grande erro. Vocês já devem ter captado qual é o grande erro. Então imagina que lá na frente, tá? Antes de eu te passar as soluções, imagina que lá na frente você mudou. Você conseguiu mudar os seus hábitos, você vai às festas e reuniões, encara tudo numa boa. Vai em happy hour com seus amigos, vai em jantares, vai viajar, faz um monte de viagem normal, tá? Sabe aquela quebra de rotina, viagem de lazer, viagem de férias. Tudo isso acontece, você recebe visita em casa e você tá lá, segura,
sentindo controle da situação toda, tendo controle, não só sentindo ele. Porque você não precisa mais depender da sua força de vontade, isso acontece pela força do automático, você já automatizou isso na sua vida, certo? E com isso o que você sente? Independência. Você não depende mais do apoio de ninguém. Você não depende do apoio ali do seu marido, você não depende do apoio dos teus pais, você não depende do apoio, sei lá, do seu namorado, enfim. Não, você é independente. Você sabe o que é melhor para você, não os outros. E é assim que você não terceiriza as suas dificuldades. Você toma para si e começa a mudar. Então é o seguinte, nessa série de 3 aulas que eu tô fazendo para vocês sobre emagrecimento, em que eu vou passar para vocês os pilares para você alcançar esse resultado, lá na frente, trabalhando, mudando seus hábitos, planejando, organizando, até que fique algo automático. Lembram da aula de ontem? Quem não lembra, vai lá assistir a aula, que eu vou deixar o link para vocês de novo, para vocês acessarem, tá? Então, tem que fazer o que eu tô passando para vocês. Tem que ser feito para ter transformação, tá bom? Tem que ser feito. Se você não fizer, não vai ter transformação nenhuma. Você vai continuar aí parado no mesmo lugar e se sentindo mal com tudo isso. Desde o sentimento de impotência até o sentimento de que você não gosta do que você tem. De que você tem essa necessidade de mudança, mas não consegue, se sente incapaz. Então vamos mudar isso? Vamos? Então hoje, eu quero que hoje você pegue e veja o que você consegue mudar, tá? Começa hoje, simplifica de tudo que eu vou passar para vocês agora, desse maior erro e quais são as 5 camadas para vocês se blindarem disso. Vocês vão pegar e vão parar e pensar, hoje o que eu preciso mudar? Depois de tudo que eu aprendi aqui com a Julie. Hoje o que eu preciso mudar e o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer? Tá? Vocês vão ter a checklist ali para vocês, mas de qualquer forma já parem e pensem. Certo? Então, gente, qual é o maior erro de quem começa? O maior erro de quem começa é justamente depender totalmente e 100% da força de vontade para, então, tomar as suas atitudes e evoluir. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando você começa a fazer suas mudanças de hábitos, você pensa, né? Você decide. Não, agora vai. Agora eu vou me alimentar bem, agora eu vou me exercitar, agora eu vou cuidar da minha rotina, eu vou me organizar, vou me planejar, vou fazer marmita, vou fazer isso, eu vou acordar tal hora. Você decide, agora eu vou ter uma vida saudável, vou mudar meu estilo de vida e vou alcançar esse resultado. E aí você começa a fazer isso. Vai lá, primeiro dia, segundo dia, você tá comendo bem, tá seguindo tudo direitinho. Chega lá no 14º dia, umas 2 semanas depois. E aí o que você faz? Você já tá ali meio desanimado por conta de um monte de coisa que já aconteceu nesse curto espaço de tempo, né? Mas mesmo assim, você se vê ali no buffet, você já sabe que lá no final do buffet tem a sobremesa gratuita, você sabe que também tem refrigerante, tem suco, tem doce, tem um monte de coisa. E aí você para e pensa, nossa, será? Ai, quer saber, eu não vou pegar um refrigerante, acho que talvez eu possa pegar umas batatas fritas, né, porque, enfim. Ou talvez eu posso, não sei se eu pego um macarrão, tô morrendo de vontade de macarrão já desde alguns dias atrás, né, mudei os hábitos e tudo mais. E sabe o que está acontecendo neste momento ali de decisão? Você está dependendo da sua força de vontade. E a força de vontade é completamente ligada ao ambiente que tu está exposto e também à sua emoção momentânea. Então, a depender de como estarão as suas emoções e do ambiente que tu estiveres exposto, lá pra frente, nessas 2 primeiras semanas, você pode começar a fazer escolhas ruins e depois de comer ter todo aquele sentimento que eu comentei antes. Por que eu fiz isso? Eu não consigo mesmo. E começa toda aquela onda de incapacidade, de comer a mais por culpa e tudo mais. Certo? Então, não dependa da sua força de vontade. Não dependa. Não dependa. Porque senão você sempre vai ser exposto a esse tipo de situação e vai acabar tendo que decidir de acordo com isso.
Então tu não vai ter que decidir naquele momento. Não dependa da tua força de vontade. Lembre-se que você deve fazer o que tem que ser feito, independente da força de vontade. Por quê? Porque tem que ser feito. Porque tem que ser feito. Tá? Tem vários estudos sobre essa relação da força de vontade com o ambiente, com tarefas e tudo mais. E a força de vontade, ela é como se fosse a nossa bateria. Sabe assim, a bateria do celular? Que dependendo do tipo de atividade que você faz no seu celular, se você usa mais ele no dia, se você usa um monte de aplicativos, se você filma, se você faz mais foto, dependendo do tipo de atividade que você faz pro seu celular, a bateria dele acaba mais rápido. Pois bem, a sua força de vontade funciona da mesma maneira. O que significa que, dependendo da tua atividade que tu tens ali ao longo do teu dia, dependendo do grau de exigência, a tua bateria pode estar meio vazia lá no final do dia. E aí você acaba chegando em casa, ou às vezes até mesmo antes de chegar em casa, tomando decisões que não são boas para você. Seja porque não se planejou, seja porque você está com a bateria vazia. E a força de vontade, ela é uma coisa que pode ser recarregada, que nem a bateria do celular. Que nem a bateria do celular. Você volta a ter essa carga de novo. Só que a gente não pode depender da bateria fraca para fazer as nossas escolhas e tomar as decisões. Por quê? Porque senão, se a gente toma uma decisão ruim, a gente sabe que a gente acaba tomando ainda mais decisões ruins. E essa bateria vai continuar ali, ó, meio vazia, naquele 1%. Né? Pedindo socorro, por favor, me recarregue, tá? Então, gente, assim, ó, até falei antes que tem diversos estudos, tem um estudo clássico, inclusive, em que os pesquisadores pegaram as pessoas e colocaram em grupos, e o estudo, ele é famoso por ser o estudo do chocolate e da radite. Eles pegaram grupos de pessoas e colocaram elas a resolver problemas, enigmas, né? Elas tinham que procurar soluções para determinados enigmas, sabe? Esses enigmas matemáticos e tudo mais. Muitas vezes também não, apenas lógicos. Pois então, algumas dessas pessoas tinham que chegar, algumas não, todas tinham que chegar lá com fome, certo? No estudo ali para fazer a parte da pesquisa, né? E elas iam ser divididas em salas. Uma parte dessas pessoas teve que resistir aos biscoitos, e biscoitos de chocolate, a comida e um monte de comida gostosa. O outro grupo pôde comer. O mesmo grupo que teve que resistir só podia comer radite. O outro grupo que podia comer o que quisesse, se quisesse podia comer radite, mas podia comer de tudo. E aí depois eles iam fazer esses enigmas e tudo mais. Para vocês terem ideia, o grupo que teve que resistir à rúcula, claro que foi feito em diversas fases, mas o grupo que teve que resistir não à rúcula, às tentações, aos docinhos e teve que comer a rúcula, foi o grupo que desistiu mais facilmente de solucionar os enigmas, desistiram antes e muito mais rápido. Para terem uma ideia, o grupo que teve que comer a rúcula, morrendo da fome e teve que resistir às tentações, levou em média 8 minutos para desistir. O outro grupo que pôde comer as coisas tentadoras levou em torno de 19, 20 minutos para desistir. O que isso significa? Que as coisas tentadoras te ajudam a não desistir de resolver enigmas? Não, gente! O grupo que desistiu antes já tinha usado toda a força de vontade deles ali, ó, resistindo à tentação. E diversos estudos são feitos frente a comportamento alimentar e até mesmo criminal. Tá? Diversos se baseiam nesse estudo aí da rúcula e do biscoito de chocolate. Tá? Então, é isso que acontece no teu dia. É isso que acontece no teu dia. Quantos de vocês aqui, quantos de vocês não chegam no final do dia e acabam, eu chamo de comendo suas emoções, né? Mas acabam se recompensando pelo dia e fazendo uma escolha completamente aleatória, pedindo um lanche, pedindo uma pizza, comendo uma lasanha, não sei. Qualquer coisa que, na verdade, não vai te ajudar a alcançar o teu objetivo. É claro que não é um crime comer isso. E assim, de verdade, não há problema nenhum comer de vez em quando. Mas quantos de vocês não fazem isso? E esse de vez em quando não se torna algo frequente? Pois é. Então, vamos às 5 camadas para se blindar? Vamos? Para começar, a primeira camada
é que você deve entender que existe uma coisa chamada exceção e uma coisa chamada regra, certo? O que isso significa? Significa que todos os teus resultados, lá no longo prazo, e não só de 1 ou 2 semanas, mas ao longo de 1 mês, ao longo de 2 meses, mudando os hábitos e se adaptando a isso, todos os teus resultados dependem da sua constância. Ou seja, o que você faz na maior parte do tempo. E lembra que eu falei que vocês não precisam se restringir totalmente? Então, é isso aí. Você deve definir, em primeiro lugar, a sua primeira camada, tá, de blindagem é definir exceções e definir a sua regra. Então a gente já conversou ontem, na aula de ontem, qual vai ser a regra da alimentação de vocês. Lembram disso? O que vocês devem priorizar no hábito alimentar de vocês? E eu também já falei para vocês o que deveria ser exceção, que são aqueles alimentos que vocês devem reduzir e não cortar para sempre, tá? Porque lembrem-se, quando a gente fica com a ideia de que tem que cortar, a gente começa a ter um desespero, tá bom? Eu não quero vocês desesperados, eu quero vocês tranquilas, eu quero vocês plenas fazendo as escolhas de vocês. Então, definam o que vai ser regra e o que vai ser exceção, certo? Porque assim, quando ocorrer a exceção, você não tratará ela como falha. Muito pelo contrário, você começa a levar tão a sério a sua exceção que você não escolhe qualquer coisa para fazer exceção. Não é uma batata frita de buffet, uma lasanha de buffet, um pão quente ou qualquer sobremesinha que tem lá que vai te tirar do controle. Por quê? Tu passa a escolher melhor as exceções, coisas que realmente valem a pena e que vão te entregar o prazer que tu esperas. Só que você vai ter a consciência de que isso deve acontecer somente de vez em quando e não no seu dia a dia, certo? Com isso, você acaba recarregando a sua bateria de força de vontade. Fazer a exceção não te tira do jogo, na verdade te deixa mais forte para continuar nele, porque você entende que tudo você pode, mas nem tudo lhe convém o tempo todo. E com isso você faz as suas escolhas de maneira mais sábia. E tá lá, com a bateria toda recarregada, você não vai ficar cedendo a todas as tentações, porque você já conseguiu decidir isso. Não é um problema para você. Vocês estão captando? Com os meus pacientes, pacientes e alunas e tudo mais, eu costumo combinar uma quantidade de exceções na semana. E aí eles definem essas exceções. E assim, eu explico para eles, olha, vocês podem escolher exceção num dia de um happy hour, você pode escolher exceção num jantar, você pode escolher exceção numa viagem, você pode escolher exceção no seu café da manhã de final de semana, você pode escolher no momento que melhor lhe convir. Não precisa ser só sábado e domingo, não precisa começar na sexta-feira à noite e ir até o domingo, ou pior, né? Tem gente que começa na quarta-feira e só termina sabe lá quando. Então, na realidade, o seu corpo não sabe quando é sábado, quando é domingo, quando é terça, quando é quarta, quando é feriado. Ele não sabe, mas você sabe. E você não precisa escolher necessariamente o feriado e o final de semana. Mas convenhamos, é mais comum que a gente se exponha a situações, né, seja com família e com amigos, seja com eventos também, nesses dias. Então tá bom, tá tudo bem. O importante é que você saiba que você está fazendo ali a sua exceção. E qual é o segundo passo que você deve seguir para fazer essa exceção a sua regra? E não deixar que ela vire regra, não vire a sua constância. Então, vocês entenderam? A primeira camada é você cuidar da base, cuidar dos seus hábitos alimentares e fazê-los na maior parte do tempo. E aí, também ter decidido uma quantidade de exceções. O segundo passo é você se planejar antes. Por quê? Porque o nosso cérebro ele trabalha muito bem quando ele já sabe o que vai acontecer à frente. Se ele não sabe o que vai acontecer à frente, se ele não está planejado, se ele não está preparado para isso, ele vai começar a te trazer sinais, né, sintomas de ansiedade. Você começa a se sentir realmente despreparado e ansioso para lidar com um happy hour, com uma festa, com um evento, com um jantar, com uma viagem. Sabe aquele estresse todo de, ai, nossa, vou viajar, já tô vendo, vou me perder. Ai, vou para uma festa, já tô vendo, vou perder o controle. Ai, eu vou, enfim, tô indo num happy hour, já sei. Vou beber, vou comer, enfim. Se você não planejar antes, fica muito mais fácil de você, da mesma forma que eu expliquei antes do buffet, chegar ali e acabar fazendo
péssimas escolhas. Então você vai planejar antes, vai fazer as escolhas antes e vai decidir antes. Opa, eu vou numa festa e eu vou priorizar tomar a bebida. Eu quero tomar uma bebida alcoólica. Essa vai ser a minha exceção. Essa vai ser a minha exceção. Ah, tô indo numa festa e vou comer os docinhos. Se tiver bolo, eu vou pegar uma fatia no máximo. Pequena, vou pegar uma fatia pequena. Se tiver 2 bolos, então eu vou dividir a fatia com alguém para poder experimentar dos 2. Se tiver docinho, e assim você vai se planejando conforme será aquele evento. Ai, Julie, mas não dá para saber tudo que vai ter de comida lá. Tá bom, é claro, não dá para te saber tudo 100% perfeito. Mas você pode se planejar porque você já tem uma ideia do que terá nesse tipo de evento. E aí você já decide, você faz a sua escolha e decide. Se nesse evento você por acaso não vê grande ganho em fazer a sua exceção, bom, não faça. Decidiu que não vai fazer exceção, escolha feita, pronto, chegou no evento, você vai seguir isso. Uma ideia que eu sempre passo para os meus pacientes e também para as minhas alunas é o seguinte, fazer um diário prospectivo. Já pensar no dia seguinte, isso para o dia a dia vale muito a pena. Que é pensar no dia seguinte. Jantou, terminou de comer, olha a despensa, já pensa no dia de amanhã como é que ele vai ser e já define, mesmo que seja mais ou menos, como que você vai se alimentar no próximo dia. Assim já está decidido, você não vai chegar lá na frente do buffet e parar para pensar no que tem lá para comer. Não vai ficar minando a tua força de vontade dependendo dela ou da emoção que você tem ali no momento. Certo? Então, primeiro passo, exceção e regra. Segundo passo, planejar antes, decidir e escolher. Qual é a terceira camada? Independência. Independência. Você é um ser humano único e independente. E é tua responsabilidade fazer as tuas escolhas, é tua responsabilidade a tua vida e todas as consequências do que tu escolhes, tá? Então, não, você não vai ficar terceirizando a culpa ou mesmo a responsabilidade. Eu não aguento porque o meu marido, quando estoura uma pipoca, eu não consigo ficar sem comer. Eu não aguento porque meu marido come isso, meu namorado, ou porque alguém da minha família faz dessa forma. Eu não consigo evitar. Não. A responsabilidade é sua. Mas daí ele não me apoia, eu me sinto... Não. Você tem que tomar essa responsabilidade para si e entender que você é independente e você não precisa do apoio de ninguém para fazer nada. Tá? Ou pelo menos a maioria das coisas. Se tratando da sua alimentação, se tiver apoio é muito bom. Mas se não tiver, você vai fazer do mesmo jeito. Porque é isso que vai te fazer feliz depois. Lembra, é você quem lida com as consequências das escolhas que você faz diariamente. E a todo momento, né? A todo momento a gente está escolhendo. Tá? Então, você não vai depender. Lembra de uma coisa. Amanhã a gente tem a aula dos pilares sólidos para você construir isso. Para você se sentir independente e se sentir segura. Esses pilares você está construindo agora e você vai construir pouco a pouco. Pilar, gente, é o que vai dar a base, vai dar força e estrutura para que vocês consigam manter isso. E não depender do apoio dos outros. Tá? Então lembrem-se, vocês estão construindo esses pilares. Nessa terceira camada, que você deve ter a independência, tem uma coisa muito importante que eu quero pedir para vocês. Porque a gente acaba falando das outras pessoas que estão ao nosso redor. Vocês não falarão em hipótese alguma, tá? Não será assunto da mesa, não será assunto da roda, não será assunto que fica ali, que vocês estão fazendo uma dieta. Vocês não estão fazendo uma dieta, vocês estão mudando hábitos. Mas isso não é dar conta de ninguém. Você não está buscando a validação e apoio da pessoa. Você validou isso. É você quem lida com as suas escolhas, é você quem paga pelas consequências, certo? Então, não fique falando, porque agora eu tô cuidando da minha alimentação, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, porque não sei o quê. Não faça isso. Isso, inclusive, dá suporte para a quarta camada que vai te ajudar a te blindar e conseguir ficar independente da força de vontade. Qual é a quarta camada? Você vai se interessar muito mais pelas coisas e pelos outros. Quando você estiver nesse tipo de evento, quando você estiver em qualquer tipo de situação, você vai se interessar pelas pessoas. Ou serás interessante? O que você tem a agregar para essas pessoas que não seja falar somente sobre a sua dieta e sobre a sua vida?
Tire o centro do seu umbigo. Olhe para os outros, se interesse por eles. Saiba o que eles trabalham, quais são os interesses e hobbies. Sei lá, faça pergunta de como é que está o dia a dia. Tira o centro da atenção da sua dieta ou da sua vida. Você não quer isso, certo? Se não tem como fazer isso, então seja útil. Se você estiver num jantar, você pode ajudar a fazer as coisas, sirva alguém, ajude de alguma forma, certo? Interessem-se por outras pessoas. Eu sei que parece um tipo de camada assim, né? Assim, algo que não é tão efetivo, mas vai por mim. É uma das coisas mais eficientes e que vai te ajudar a ficar mais leve, mais tranquila nesses eventos. Você vai esquecer daquela preocupação toda da comida, que a sua vida é só dieta. Você vai esquecer aquilo ali. E quando você menos perceber, a sua vida deixa de ser somente dieta. E as pessoas vão parar de ficar te perguntando isso. Você não vai ser mais a fulana que tá de novo numa nova dieta, falha. Entendeu? Quando você começar a ter os resultados, as pessoas vão começar a perguntar. Aí tu fala, é verdade, eu mudei, fiz algumas mudancinhas. Mas então, me fala, como é que tá o teu trabalho? E como é que aconteceu aquela viagem lá? Foi boa? Que legal, gostei tanto do teu cabelo, tu cortou? Muda o assunto, muda completamente. Muda mesmo. Se alguém tiver muito interesse em saber, aí tu fala. Aí tu manda vir aqui assistir essas aulas, beleza? Elas não vão estar disponíveis por muito tempo. Aí tu manda me seguir no Instagram. É isso que você vai fazer. Tira essa atenção aí, esse centro aí do teu umbigo. Isso é maravilhoso. E ajudar, ser útil. Você tá indo na casa dos seus amigos, é um jantar entre amigos, é um evento assim, ajude. Ajude, procure ajudar. Ok? Essa é a quarta camada. E a quinta e última, mas não menos importante, é ter sempre um plano de emergência. O plano de emergência é justamente como que você vai lidar com a situação caso algo dê errado. Pode ser desde, cheguei aqui nesse evento e eu acho que eu não vou conseguir me controlar. Uma coisa que você pode fazer no seu plano de emergência, uma ideia que você pode colocar ali no seu plano de emergência, é o teu plano B, tá? Então, uma coisa que você pode fazer é, deixa eu primeiro sair daqui, vai para um banheiro, se isola um pouquinho, para e pensa. Você já viu tudo que tinha lá, como é que a coisa vai ocorrer? Para e pensa, medita um pouco. O que você pode fazer? Como é que você pode lidar com a situação? Pronto, você se prepara, sai de lá, volta. Entendeu? Se isola um pouquinho, vai lá, medita um pouquinho, faz uma oração, só para você ficar mais tranquilo. Ou você pode ligar para uma pessoa, ou você pode simplesmente fazer uma atividade, uma outra coisa, sair dali. Ou você pode fazer o que eu acabei de ensinar, prestar mais atenção nas pessoas, mas tenha um plano de emergência que vai te ajudar. Eu não sei dizer vários tipos de planos de emergência, porque tudo depende de cada situação que a gente está inserido, de cada ambiente, de cada rotina, de cada pessoa, né? Mas vocês sabem como que vocês podem lidar com isso. Seja brincando ali com uma criança, enfim, elabore um plano de emergência para cada tipo de situação. Vou dizer um exemplo. Tô indo na casa de fulano, vou jantar lá, não sei o que vai ser para comer e tal, chegou lá e pizza. Putz, se tu não tava nem a fim de comer pizza, não tava a fim de fazer a tua exceção, e aí agora tu se vê assim, né? Ai meu Deus, e agora o que eu faço? Calma. Pra você pensar, a melhor escolha, a melhor decisão que você pode tomar nesse momento, vai lá, se isola um pouquinho no banheiro, vai lá, para e pensa, né? Pronto. Enquanto você admira a elegância daquele banheiro, você para e começa a pensar assim, eu posso fazer minha sessão hoje, comer a pizza e vai ser muito tranquilo. Beleza. Pode ser uma escolha. Não, eu não quero comer a pizza. Eu acho que eu vou falar que eu tô meio mal do estômago, tô sem fome, não sei. Ou posso falar que eu já comi. Ou eu posso falar que, na verdade, da última vez aconteceu tal coisa quando eu comi pizza, tive uma disenteria, me senti meio mal, e aí eu vou pedir pra cozinhar um ovo. Gente, eu sei que muitos de vocês devem estar pensando, meu Deus, que loucura, vai lá e come a pizza de uma vez. Mas tudo depende do nível de importância que você está dando para essa sua mudança de hábitos. E como eu quero que você realmente esteja comprometido, eu não quero que você fique neurótico pela comida, mas justamente pare e pense muito bem nas escolhas que você pode fazer, tá? Então essa
essa daí de sair um pouquinho ali da situação para pensar como que você vai lidar com ela, é uma das formas emergenciais que você pode tratar naquele momento para lidar com a situação. Tá? É sempre bom ter um plano de emergência. Para o dia a dia, por exemplo, você pode ter um plano de emergência super básico. Você pode usar a meditação, a oração, você pode usar a ideia de ligar para uma pessoa que você gosta, para uma amiga, para dar uma desabafada, falar sobre outra coisa. Você pode, oi, minha sogra, tá me assistindo? E eu já tô na casa dela. Você pode também sair para fazer uma caminhada, certo? Ai, meu Deus do céu, já tô querendo atacar o que tem ali no armário. Peraí, vou sair para dar uma caminhada, vou respirar novos ares, vou ficar tranquila, né? Vou fazer outra coisa. Você pode ir assistir um vídeo, ouvir uma música, ocupar teu tempo ocioso, servir outras pessoas e ser útil. Você pode fazer crochê, não sei, fazer uma nova atividade, aprender uma coisa nova. Procure algo para ocupar esse teu tempo ocioso. Tenha um plano de emergência, certo? Então, gente, vocês entenderam o plano de emergência? Entenderam as 5 camadas? Deixa eu contar para vocês uma história. Hoje mesmo, uma paciente minha, que é a Tati, me mandou uma... Eu não sei se foi hoje que ela mandou, mas eu vi a mensagem hoje. Me mandou aqui pelo direct do Instagram as fotos dela que a gente fez no consultório e uma foto que ela fez agora em casa. E aí eu respondi pra ela, inacreditável, porque ela começou comigo no dia 9 de outubro de 2019. E a Tati foi a pessoa que sentou na minha frente e falou assim, ó: Júlia, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu quero muito mudar, tenho muita vontade de mudar, mas acontece que o meu marido gerencia vários restaurantes, então eu tenho sempre disponível comida de muita qualidade, as melhores massas aqui de São Paulo, eu tenho um monte de comida que é irresistível no meu dia a dia, todo dia à noite a gente tem essa disponibilidade de comida, eu posso sentar lá no restaurante, comer num lugar bonito, tranquilo e uma comida maravilhosa, e isso já é difícil pra mim. E também, quando meu marido faz uma exceção à regra, que ele gosta de comer algumas coisinhas em casa, eu também não consigo resistir, eu acabo comendo com ele, eu sempre como junto com ele. Então eu não vejo muito assim, não tenho muita esperança de mudar quando eu tô com ele. Eu não tenho muita esperança. Inclusive, o exemplo do marido estourando pipoca em casa é da Tati. Ela falou, quando meu marido estoura pipoca, eu não consigo dizer não. Eu simplesmente amo pipoca. Então a gente precisa ver um jeito de incluir essas coisas na minha rotina. E começou a falar e tudo mais. E como é que eu vou fazer, sendo que é muito fácil? E pior, eu sou fotógrafa. Eu fotografo comida, eu fotografo pessoas, fotografo um monte de coisa, mas eu fotografo comida na maior parte do tempo. E cada foto de comida... Quem trabalha com isso, né? Ou quem fica fazendo comida entende. Não é tão fácil assim, né? Ficar fotografando um monte de comida gostosa e tendo que provar essas comidas depois, né, Tati? Não se tratava só de fotografar, a Tati tá aqui assistindo, inclusive. E aí ela contou tudo isso, falou tudo isso, daí eu falei, calma, Tati, calma lá. Ó, tu não vai depender da tua força de vontade, tu vais decidir que tu vais fazer isso. E expliquei tudo isso que eu expliquei pra vocês aqui hoje, claro, outras coisas mais. Mas a gente conversou sobre exceções, sobre fazer boas escolhas, sobre regra, sobre ela tomar a responsabilidade para ela, sobre ela conseguir fazer a alimentação, a refeição dela com o marido em casa, tudo isso e alcançar os resultados dela. De planejar antes, de melhorar outros pontos da alimentação, começar a comer devagar, né? Falei para ela também de ter plano de emergência e a Tati tinha me dito o seguinte, fazia 20 anos que ela vinha vivendo esse mundo de dietas e nunca tinha conseguido emagrecer. Né? Ou era aquela coisa do vai e do volta, essa história que todos vocês já conhecem e já passaram por isso também, eu também já passei por isso, né? Então, vocês sabem como é que é esse negócio de vai e volta. E eu expliquei pra Tati o seguinte, esse vai e volta, ele não vai mais ser assim, ó, de picos e grandes quedas. Na verdade, você vai ter uma faixa de oscilação de peso, você vai alcançar isso e não é se restringindo totalmente. E aí que em 2 meses a Tati perdeu, eu até anotei aqui, 3,4 quilos. E aí vocês devem estar pensando, 3,4 quilos nem é grande coisa. Ela reduziu 5,1% de gordura e ganhou 2,4% de massa magra, tá? E hoje, 6 meses depois, eu só tenho a foto dela, que é uma terceira foto que ela mandou junto, todas.
eu tenho só o resultado dela que não é de bioimpedância. Na segunda foto já dava pra ver o quanto a Tati tinha melhorado. Mas nessa terceira foto eu tenho certeza que se a gente fizesse a bioimpedância ia ser um resultado maravilhoso. Por que ela perdeu não muito peso, mas perdeu muita gordura corporal em percentual e até ganhou massa magra? Porque ela reduziu o que tinha que ser reduzido. Ela perdeu gordura corporal. Se ela tivesse perdido músculo, provavelmente o número seria mais expressivo na balança. E como é que eu sei que ela fez a mudança de hábitos conforme foi proposto, fazendo as exceções, tendo seus altos e baixos, recaídas, voltando e mantendo na maior parte do tempo isso? Eu sei por quê. Bom, ela perdeu gordura corporal, dá pra ver nas fotos, que é outra pessoa em tão pouco tempo, nossa, 6 meses depois, como já mudou. Ela perdeu gordura corporal, não perdeu um monte de peso na balança, né? Mas perdeu também bastante peso na balança. A Tati também não era uma pessoa que tinha muito peso a perder. Então 3,4 quilos é muita coisa sim, muita coisa mesmo. E olhando a foto dela, eu sei que ela mudou os hábitos. Na composição corporal dá pra ver, não preciso ter um número pra ver o quanto ela mudou o hábito alimentar. Porque não se trata só de comer, não se trata de comer menos, mas de melhorar a qualidade. E eu falei pra vocês sobre essa qualidade ontem. Se trata disso tudo. E é inacreditável a mudança através dessas mudanças de hábitos, especialmente alimentar. É dieta que emagrece. E ela que não precisava emagrecer lá muita coisa, emagreceu, ficou enxuta, tá linda, linda, linda. Mesmo. Então é muito legal ver esse resultado das fotos e fica a dica para vocês fotografarem o processo desde o início para ir acompanhando, né? Ah, perdi mais de 6 quilos da primeira consulta, olha só. E hoje a Tati falou para mim o seguinte, que na verdade ela conseguiu se apaixonar realmente pela mudança de hábitos. Não que ela esteja apaixonada, mas ela não se vê fazendo de outra maneira. E a Tati também, por muito tempo, dependia da força de vontade. Eu falava, Tati, não depende da força de vontade, porque senão tu vai chegar lá no restaurante e vai acabar comendo o que tem disponível. Faça escolhas, lembra que tu tem que se determinar nisso. E ela fez isso lindamente, eu me lembro muito bem do nosso retorno. E ainda tinha coisa pra melhorar, lembra, Tati? Ainda tinha coisa pra melhorar. Então, assim, olha, é possível. Assim como a Tati conseguiu, muitos de vocês conseguem mesmo. E como já falei pra vocês, o meu objetivo é ajudá-los a conseguir. Então, eu quero passar todos esses pilares sólidos pra vocês amanhã na aula 3, tá? Para que vocês consigam se sentir no poder e se sintam realmente capazes. Sintam que não tem mais esse negócio de vício por comida, de não se relacionar bem com a comida, de acabar comendo por impulso e de maneira descontrolada, ou tá o tempo todo se preocupando quando vai ter uma viagem, quando vai ter um evento. Quero realmente que vocês consigam mudar até que isso se torne algo automático. Que vocês se sintam mais magras, se sintam no controle, tenham melhor consciência alimentar, façam boas escolhas e que isso aconteça de forma automática, que nem tá acontecendo na vida da Tati, né? Que nem tá acontecendo. A gente só não fez outro retorno porque teve agora a pandemia, gente. Porque senão talvez eu já encontrava a Tati, a gente ia. Na verdade, a Tati não pôde passar em consulta comigo. A gente ia fazer a consulta agora no início de abril, porque ela foi muito bem, então conseguiu ter um tempo de retorno ainda mais longo, né? Então, simples assim. O negócio tem que funcionar pra vocês. É essa a história. E pelo que eu vejo, a Tati não precisa mais nem retornar. Não precisa mais nem retornar, só se ela tiver agora um outro objetivo, tá? O importante é funcionar, não vocês ficarem dependendo de mim pro que pode e pro que não pode. A Tati é a pessoa que não vai mais voltar no consultório, ela não vai mais ali, Julie, será que pode isso? Será que pode aquilo? Não, ela já entendeu, ela já viu que funciona, ela não precisa da Nutri motivando, ela não precisa do apoio de outra pessoa motivando, ela é a própria motivação, porque ela sabe o que funciona, como funciona, passando pelo caminho das pedras, ela aprendeu a lidar com tudo isso. Então não se trata só de saber o que pode e o que não pode. Se trata da transformação que a gente tem na nossa vida. Se trata disso mesmo. Por isso que eu sempre digo, se você pode mudar os seus hábitos, você pode transformar a sua vida. Sigo dizendo isso já há muito tempo, né, gente? Então, para vocês acessarem aqui a checklist da aula de hoje, eu acho que ela vai ficar disponível logo, tá? Deixa eu só ver aqui qual é o link certinho para vocês.
desafio.julie.com.br/AO-vivo. Se alguém puder escrever aqui nos comentários, eu vou pinar ele, tá? Então, ó, desafio.julie.com.br/AO-vivo. Vocês, para quem sabe escrever meu nome, Julie, D-J-U-L-Y-E. Sempre bom lembrar, né? Sempre bom lembrar. Certo? Aí vocês vão ter acesso também a essa aula de hoje e a aula de ontem. Amanhã a gente tem a terceira aula. A gente tem a terceira aula aqui às 7 horas da noite, ao vivo pelo Instagram, que também vai ficar disponível no link, ok? Ali onde vocês vão ter todo o material que eu estou compartilhando com vocês, vai ter todas as aulas, vai ficar disponível até segunda-feira. Compartilhem com quem pode se beneficiar muito desse conteúdo. Compartilhem com quem vocês também querem ajudar a finalmente alcançar esse resultado de emagrecimento. Eu sei que tem muita coisa que eu já falei aqui pra vocês hoje e que vou falar amanhã que não é o que a gente ouve por aí. E é justamente por isso que continuamos falhando muitas vezes, continuamos apertando, né, na mesma tecla de erro e se perdendo. E esse maior de depender da força de vontade, se vocês pararem para analisar, vocês sempre fizeram isso. Sempre fizeram isso. Chegava uma hora que ia lá e dava uma leve saidinha e acabava se perdendo totalmente. Acabava se perdendo totalmente, tá? Não se trata só de saber onde você quer chegar, do foco e tudo mais. Se trata de você fazer o que tem que ser feito independente da sua força de vontade. Deixa eu ver se eu consigo pinar aqui esse comentário, fixar comentário. Pronto, desafio. Ah, não. É desafio.julie.com, tá? desafio.julie.com.br/AO-vivo, tá? Então, gente, recapitulando, só para que vocês não esqueçam, a gente não deve depender totalmente da força de vontade. Esse é o nosso maior erro. Decidam-se antes, lembrem das 5 camadas de blindagem. Primeiro, você deve lembrar que você deve se planejar para fazer a sua regra. O que você vai fazer na maior parte do tempo, tá? O que é a sua regra? Os cuidados com a sua alimentação. E sim, haverá alguma exceção ao longo do caminho. Exceção essa que você fará de modo bem escolhido e não vai tratar como falha. Vai comer com prazer. Não é culposo, não é um crime, faz parte. Você não precisa emagrecer. Diego, você não precisa deixar de comer o que você gosta para emagrecer. Você precisa emagrecer, você precisa, por isso que você está aqui, tá? A gente não precisa deixar de comer as coisas que a gente gosta para emagrecer. O segundo, planejar antes, escolher antes, decidir e fazer o diário prospectivo. Lembrem-se disso. O terceiro, que vocês devem ter independência, não depender do apoio dos outros, trazer a responsabilidade para si e não ficar falando o tempo todo da sua dieta para as outras pessoas. Quarto, se interessar pelas outras pessoas e ser útil, servir. Quinto, fazer um plano de emergência de acordo com as situações, sejam elas do dia a dia ou eventuais, ok? Então é isso aí, gente. Estamos finalizando a nossa segunda live. Amanhã a gente tem a terceira, tá? E com todo esse material que eu venho desenvolvendo para as lives, eu tô pensando, inclusive, em montar uma sala de aula. Eu já falei isso para vocês ontem. E provavelmente eu vou montar uma sala de aula aí com todo esse conteúdo e mais conteúdo que eu tô desenvolvendo. E eu acho que eu devo vender por uns R$300 mais ou menos, lá na frente. Mesmo. Para ter todo o suporte e tudo mais. Tô pensando nisso. Então, todo esse conteúdo vai ficar gratuitamente disponível para vocês até segunda-feira. Vocês podem compartilhar e vocês podem usufruir dele, sugar tudo que vocês podem gratuitamente até segunda-feira, tá? Depois, provavelmente, só vai ter acesso quem estiver ali naquela sala de aula, ok? Então tá, gente. Amanhã, na aula 3, a gente vai conversar sobre os pilares sólidos. Quais são os pilares desse meu método que vai ajudar vocês a reprogramar o cérebro de vocês para que vocês consigam finalmente se livrar desse negócio de ter uma péssima relação com a comida e que vocês consigam, de fato, destravar isso, destrinchar e conseguir se adaptar e conseguir alcançar os resultados que vocês querem. De forma natural, de forma automática,
ok? Então é isso aí. Lembrem-se que sai do ar na segunda-feira. E lembrem-se, por último, antes de fechar, tem que ser feito. Lembra do que eu falei que tem que fazer para ter transformação? Senão lá na frente, daqui a 6 meses, vocês vão estar pensando: por que eu não fiz o que a Julie falou naquele dia, naquela live, naquela aula que ela deu gratuita? Agora tô eu aqui, ó, 6 meses, ainda não mudei nada, não tô mal. Muitas vezes posso estar bem pior. Continuei comendo as coisas que me fazem mal, continuei engordando mais e mais e me sentindo mais mal ainda. Então, gente, por isso que eu digo pra vocês, comecem, nem que seja da maneira mais simples possível. Comecem agora, não espera pra ficar arrependido. Não espera. Aproveita agora, suga tudo que vocês têm, tá? Amanhã a gente vai ter mais tempo, inclusive, pra fazer perguntas e respostas, tá? Lembrem-se o seguinte, só de botar o que eu tô falando aqui pra vocês em prática, é muito comum perder em torno de 2 a 4 quilos, no mínimo, por mês. Se vocês querem perder só 2 quilos, ou se vocês querem perder 10 ou mais que isso, vou ver aqui se vocês têm alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Primeira pergunta que sair aqui eu já respondo. Oi, Thalissa, tudo bem? Não me vejo mais tomando café com açúcar. Ai... Thalissa é minha amiga, que foi morar longe de mim e só depois começou a mudar os hábitos, viu? Como é bom a gente aprender à distância. Mas a Thali já tinha ótimos hábitos de saúde também. Ai, tô com saudade. Muito bem. Então, o link, ninguém colocou o link certo, tá? Por isso que eu não fixei ele. Eu posso até fixar aqui pra vocês. Julie, você pode dizer onde ver os vídeos, por favor? Posso. Deixa eu botar aqui o link para vocês. desafio.julie.com.br/. Oi, Ana! Minha paciente também. Ao vivo. É lá que vai ficar disponibilizado todo o material e todas as aulas, ó. Nossa, a Adri aqui agora escreveu melhor do que eu. Vou até fixar o teu comentário. Ó, é esse o link aí, tá? Tá aí pra vocês. Muito bom, obrigada, Pats. Obrigada por também escrever. Fernanda também, muito obrigada. É esse link aqui, tá? Vamos ver aqui algumas perguntinhas. Vício em doce, maldição da Carla. Carla, segue tudo que eu tô falando aqui, pega e assiste a primeira aula, coloca em prática que tu vais perdendo esse vício aí aos poucos. Vai por mim. Você não vai aprender a deixar de se viciar pelo açúcar ou pelos doces simplesmente cortando eles da tua vida. A estratégia e o método tá na primeira aula e eu também vou passar amanhã junto com os pilares. Oi, Fê, tudo bem? Obrigada. Posso fazer caldo de ossos só com o osso do osso buco ou precisa fazer com a carne junto? Pode ser só com o osso mesmo. É caldo de osso, tá tudo certo. Pode usar outros ossos também. Já consigo tomar até suco de maracujá sem açúcar. Nem acredito. Ó, que legal. Muito bom, muito bom. É isso aí, aprendendo a saborear o paladar natural do alimento. Isso é muito importante mesmo. Futura festas, o difícil é ser confeiteira, pois saiba, um dos maiores casos que eu já tive no consultório, né, um dos mais que gerou o melhor resultado, foram de confeiteiras, tá? Foram de confeiteiras. Existe um composto natural para cortar o açúcar? A Edemilde perguntou. Você pode fazer escolhas de outros adoçantes, tá? Mas não existe nenhum composto natural que vai fazer você sentir menos necessidade. Isso aí a gente tem, ó, dentro da cabeça. Quando você muda os seus hábitos, todo o teu sistema de vício começa a ficar menos estimulado. É por isso que eu estou fazendo todas essas 3 aulas para vocês gratuitamente. Aproveitem e suguem esse conteúdo. Comam, procurem se alimentar o mais próximo possível daquilo que eu falei e vocês vão aos poucos perdendo esse hábito. É uma coisa realmente gradativa, adaptativa, mas acontece.
Você não deve mirar em, deixar de gostar de doces. Você deve mirar em mudar os seus hábitos. Deixar de gostar de doce você não vai deixar, mas você vai aprender a comer com consciência e com controle, tá? Eliminei todos os carboidratos, fiz bem. Drica, eu realmente não conheço sobre você de maneira aprofundada para te dizer se você fez bem ou mal, né? Porque todo mundo é diferente. Eu não sei de você, da sua rotina, dos seus exames, do que você está comendo e deixando de comer exatamente. Então eu preciso saber muita coisa para te dizer se fez bem ou fez mal. Qual a quantidade de caldo de ossos para consumir por dia? Uma pequena quantidade, uma concha, um copo, tá ótimo. Pedi meu esposo um cafezinho. Ele de brincadeira colocou açúcar, não consegui tomar, é horrível. É o que acontece com quem se adapta. É isso aí. Sobre cerveja, alguém perguntou sobre cerveja. O pior é resistir à cerveja, hein? Puro malte é melhor? Puro malte é melhor, mas é cerveja, continua sendo cerveja da mesma forma. E a cerveja não é algo para você ter no dia a dia, deve ser algo eventual. Se ela for uma escolha de exceção à regra, maravilha. Eu, às vezes, escolho a cerveja como exceção à regra. Gente, meu pai é cervejeiro, vocês sabem disso. Quem não sabe agora tá sabendo. E faz cervejas que muito me agradam. Tenho lá disponível todos os dias. Não tomo. São escolhas, porque se eu ficar tomando cerveja, comendo, não dá. Não dá. Tá? Mas às vezes eu escolho como exceção à regra. Adoro uma cervejinha também. Eu entendo vocês, eu entendo. Eu estou ótimo, sou carnívoro, falou o Clóvis. Muito bom. Fernanda, água com gás é liberado? Sim, água com gás é ótimo. Que mais? Eu acho que é isso aí, gente. Então eu vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã às 7 horas da noite, tá? Para a terceira e última aula da série de 3 aulas que eu tenho passado aqui para vocês. Lembrem-se de fazer hoje. Comecem agora com o que vocês já podem começar. Ok? Combinado? Façam que nem a Tati. Alcancem o resultado e não fiquem depois sempre precisando buscar mais informação sobre isso. Chega de se preocupar com a dieta. Vamos mudar esses hábitos. Tati, parabéns e muito obrigada por ter me escolhido como tua Nutri. Um beijo pra vocês, boa noite. Muito obrigada pela participação aqui da live. Fico muito contente de ter vocês aqui. Obrigada por toda a participação aqui também, tá? Um beijo, gente, e até amanhã.